E aí existem duas maneiras: ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você não pode ouvir pouco, você precisa ouvir muito. Você precisa ouvir todos os dias, você precisa buscar todos os dias. E isso vai fortalecendo a sua fé, isso vai amadurecendo você. Mas tem uma outra coisa: experiência com Deus. Quando você tem experiência com Deus, no dia da crise, você tem uma memória poderosa dentro de você, que diz: o mesmo Deus que esteve comigo, está comigo ainda, não abandonou, está do meu lado. Então, nele eu posso todas as coisas. Entende? A prática do texto, para mim, uma das histórias mais marcantes da Bíblia, porque sou pai e tem uma menina além dos dois garotos, é o texto de Jairo. E eu vou ler rapidamente para você. Marcos capítulo 5, verso 34 diz: e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Esse é um outro milagre. É um milagre que antecede a uma notícia. Aí a Bíblia diz: enquanto ele ainda falava para a mulher, vieram alguns da casa dos governantes da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus tão logo ouviu essas palavras e disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. Posso ouvir só um amém? Não tenha medo, continue crendo. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse a partir de então, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele, entrando, disse-lhes: por que vocês estão chorando? E a menina não está morta, ela apenas está dormindo. Amém, porque não é você, irmão. Amém, porque não é a gente na pele. Amém, porque não é a nossa filha. A história para mim é muito clara. Eu consigo ver acontecendo com os meus olhos. Se eu fechar os olhos, eu vejo a cena. Um pai angustiado, um pai desesperado, com uma menina de 12 anos dentro de casa morrendo. Veja, não é uma história breve, é uma história de 12 anos. É a sua filha que está lá. E você pediu uma visita para viver um milagre, e você vai viver um milagre. Quem você pediu para dar a visita vai visitar você. Veja, Jesus disse: eu vou. Então agora você descansa, porque aquele que pode está indo na tua direção. Só que enquanto ele está indo, uma mulher interrompe, toca no manto de Jesus. E a Bíblia diz que ela tinha uma doença há 12 anos. Não é coincidência pura. Alguma coisa está intrínseca no texto e às vezes a gente escapa sem entender. Mas o tempo de vida de uma é o tempo de doença da outra. Deus é o que sabe a urgência, o tempo e as estações de como vai fazer. Só que veja, Jesus está falando com a mulher. Jesus não está olhando para o Jairo. Jesus não está falando com o Jairo nesse momento. Ele está dizendo para a mulher: ei, linda, a tua fé te salvou. Só que enquanto Jesus está falando com ela, a Bíblia diz que os rapazes da sinagoga chegam para Jairo e dizem: ei, acabou, a menina morreu, não incomode mais o mestre. Pai, se alguém diz para mim, diz: cara, não adianta mais, acabou, a Serena foi embora.
Eu consigo imaginar a aflição do Jairo, momentânea de desespero. Só que a Bíblia diz que Jesus se mete numa conversa que não é com ele. Eles não vieram falar para Jesus, eles vieram falar para Jairo. Jesus não está falando com Jairo, Jesus está falando com a menina. Mas quando a conversa chega do lado, Jesus é curioso igual a gente, irmão. Irmão, se der uma briga no avião, eu mudo de assento para entender a confusão. E aí quando eu olho para Jesus ouvindo uma conversa que não é com ele, eu digo, caraca, Jesus ouve as conversas que nem são com ele, irmão. Então tome cuidado com tudo que você diz, porque mesmo que você não está endereçando a ele, ele está te ouvindo. Amém? Só dá medo em mim isso? Porque eu digo umas coisas que até eu duvido de vez em quando. Bom, Jesus se meteu na conversa que não é com ele, mas Jesus não fala para quem está dando a notícia. Ele fala para quem está recebendo a notícia. Ô Jairo, eu imagino que o diálogo devia ser muito diferente, assim, de intensidade, sabe? Jesus está falando num tom com a mulher, mas com ele está assim, Jairo, ei! Aí o Jairo, provavelmente com o olho correndo lágrima, provavelmente com o coração acelerado, a mão suando. Jesus disse para ele, ei Jairo, olha para mim, não se desespere. Aleluia. Eu vou melhorar até você começar a viver junto comigo. Ei, Jesus está dizendo para ele, ei, não se desespere. Não, eu vou melhorar. Eu vou lembrar do Salmo 125 verso 2. No 125 verso 1 ele diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Mas no verso 2 diz, e assim como os montes que estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor guardando o seu povo. Veja, a conversa não está no monte, a conversa está no centro da cidade, está na vida de Jairo. Só que quando Deus, através de Jesus, diz, ei, crê somente, é os montes que guardam Jerusalém. Meu lindo, eu posso ser claro com você? Não existe possibilidade de Deus te abandonar no dia difícil. Não existe possibilidade de Deus não saber o que você está sentindo. Não existe possibilidade de Deus virar as costas para você. Não existe a possibilidade de você ser abandonado pelo Deus que criou os céus e a terra. Não existe possibilidade. Então existe uma forma de resolver o que acontece no meio da crise: continuar olhando para Ele e crer de todo o nosso coração. Agora pode. Ó, eu começo a entender o que vai acontecer, porque se conheço o Deus que está na história, eu já sei como a história termina. Quando Jesus diz, crê somente, eu já digo assim, vai curar. Irmão, eu não sei você, mas eu vou assistir filme, eu começo o início do filme já tentando imaginar como vai ser o final. E quando eu tento descobrir o que é o final, normalmente eu me lasco no fim, porque é totalmente diferente. Você cria uma expectativa, o final do filme chega e a expectativa não se cumpre. Só que com Jesus, a expectativa não é alterada, ela cumpre o que a palavra diz que ela é. Ai meu Deus, eu vou ser melhor. Lindo, a história de Jesus está na palavra, e a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. Ou seja, Deus não trabalha com surpresa, Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu na palavra. Agora, então, quando é com Jesus, Ele diz, ei, olha para mim, crê somente. Eu aqui digo, vai curar. Só que agora a menina morreu, o Jairo está desesperado, e Jesus diz, ei, bora, vamos junto, vamos lá. Não vem ninguém comigo, a multidão toda assim, mas eu queria ver. Sai fora. Tem horas na vida que é melhor que Jesus tire todo mundo de perto, para que não tenha poder de fazer a gente desacreditar do que Ele tem poder para fazer na nossa vida. É como se Ele fizesse assim, colocasse a mão em nós, e todo mundo que a gente viu a vida toda desaparece do nosso lado, porque Ele está chegando para fazer o milagre. Ele está blindando o teu coração. Quando Jesus diz, olha para mim, Ele diz, não olha para quem está te dando a notícia.
olha para mim, Jairo. Às vezes a gente está muito mais preocupado com o diagnóstico do que com o poder que Deus tem para fazer todas as coisas. Às vezes a gente está olhando muito mais para as notícias, para a crise que é iminente, mais do que para o Deus que pode fazer todas as coisas. E esse é o nosso problema, o nosso olhar não está nele. Então não tem como viver o Salmo 125, porque o nosso olhar não está nele. E tem mais um problema: quando a notícia chega, a primeira coisa que ela rouba da gente é a nossa alegria. E quando perdemos a nossa alegria, nós perdemos tudo.